Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Deus abençoe todos vocês nesta manhã gloriosa, manhã de Escola Bíblica Dominical. A você que nos acompanha de casa também, que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. O nosso público, ele se multiplica, com relação a essa câmera, com relação às redes sociais, às mídias sociais, o que me felicita muito, porque às vezes os irmãos que não podem vir, podem tomar parte, com certeza, de um vídeo achado na internet, e assim partilharem também da palavra de Deus. Hoje nós faremos menção aqui na nossa EBD da lição de número 13, falaremos sobre a Assembleia de Jerusalém. Eu gostaria de antemão agradecer aos irmãos que fizeram parte desse trimestre, que vieram todo o trimestre aprender da palavra do Senhor. Nós estudamos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e findaremos agora no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. No EBD, além do EBD, nós já trabalhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, mas agora na Escola Bíblica Dominical também estamos partilhando deste livro tão sagrado, deste livro memorável, escrito pelo doutor Lucas. Então faremos algumas recapitulações daquilo que nós já trabalhamos na Escola Bíblica Dominical durante esse trimestre. Então vamos lá, meus irmãos, iniciarmos aqui falando sobre a autoria do livro dos Atos dos Apóstolos. É bem sabido entre nós que o livro dos Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o doutor Lucas. Lucas provavelmente era um grego, um homem grego, de língua grega, que conhecera Paulo em uma das viagens missionárias de Paulo, e ali por meio da pregação do apóstolo Paulo, Lucas se converte ao Senhor Jesus. E depois, futuramente, Lucas também faz parte das caravanas que levam a mensagem do Evangelho por toda a época, por todo o mundo da época. Isso feito, irmãos, o doutor Lucas é chamado de doutor porque Paulo menciona ele como médico. Então diz Lucas, o médico amado. Então provavelmente Lucas era médico. Além de médico, também Lucas provavelmente exercia o papel de advogado. Porque se vocês forem ver, os dois livros de Lucas, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas, e Atos dos Apóstolos, os dois livros de Lucas, é um memorando com relação à defesa de alguém. Então, se no Evangelho Lucas defende um homem que foi julgado injustamente, chamado Jesus, em Atos dos Apóstolos, o mesmo Lucas defende um outro homem, que seria também julgado injustamente. Quem sabe o nome deste homem? Paulo de Tarso. Então, isso posto, o memorando do Evangelho de Lucas é uma defesa em favor de um homem chamado Jesus de Nazaré, que foi julgado injustamente. E o memorando de Atos dos Apóstolos é uma defesa com relação a um homem chamado Paulo de Tarso, porque a partir do capítulo 9, a menção do nome Paulo, irmãos, são inúmeras. Na verdade é a história de Paulo de Tarso, depois do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Isso posto, o doutor Lucas é o maior escritor, depois de Paulo, do Novo Testamento. Tá bom? Com relação à escrita, não com relação a livros, ele escreveu somente 2 livros. Só que os 2 livros que ele escreveu são enormes. Um tem 27 capítulos, outro tem 28 capítulos, então são livros enormes. Isso posto, meus queridos irmãos, o doutor Lucas é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Provavelmente, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito entre o ano 50 e o ano 60 da nossa era, tá bom? São memorandos escritos somente a um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos quem era Teófilo. Provavelmente era uma grande autoridade da época. Teófilo, porque ele começa o evangelho dizendo: escrevo o meu tratado ao excelentíssimo Teófilo, das coisas que ouvi e aprendi também dos apóstolos de Jesus Cristo, para memorizar a mente dos irmãos aquilo que ele falou. E depois em Atos dos Apóstolos ele diz: escrevo o meu segundo tratado a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então ele trata Teófilo com uma pluralidade, uma singularidade completamente distinta. Ele chama Teófilo de excelentíssimo. Então provavelmente Teófilo era um homem de muita importância na época e deveria receber esses 2 tratados. Repare, irmãos, que esses 2 tratados foram direcionados a um homem chamado Teófilo. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, esses 2 tratados hoje imergem nos nossos corações, tomam conta da nossa mente e estão em todo o mundo, abençoando todas as pessoas ao redor da terra. Porque Deus é assim, né? Uma carta escrita a um homem, hoje é direcionada a todos os nossos corações para a glória e o louvor do nome do Senhor. Então, do capítulo 1, irmãos, ao capítulo de número 7, nós temos a menção da igreja em Jerusalém.
o trabalho evangelístico da igreja em Jerusalém, lembrando-nos daquilo que Jesus falou quando ascendeu aos céus: vocês ser-me-ão os testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso posto, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo de número 7, nós temos o evangelho permeando a cidade de Jerusalém e em toda a Judéia. Depois nós chegamos aonde? Em Samaria, no capítulo 8, no capítulo 9 com a conversão de Paulo e no capítulo 10 com a vida de Cornélio e a manifestação distinta do Espírito Santo na casa de Cornélio. Depois de Samaria, a conversão de Paulo começa as viagens missionárias a partir do capítulo de número 11, e aí vai até os confins da terra. O livro de Lucas, que são Atos dos Apóstolos, ele se encerra no capítulo 28, sem a menção da chegada de Paulo a Roma. Nós não sabemos como Paulo chegou a Roma e as minúcias, porque ali o livro se encerra, mas nós sabemos pela história que Paulo chegou a Roma e foi martirizado em Roma. Por que que Atos dos Apóstolos não tem um ponto final, irmãos? Porque nós continuamos a falar, a fazer a obra do Senhor. Então os atos dos apóstolos permanecem vivos e vivos até os dias de hoje. Amém? Suposto, irmãos, chegamos agora na lição de número 13. Hoje, dia 28 de setembro de 2025, falaremos acerca da Assembleia de Jerusalém. A Assembleia de Jerusalém. O texto áureo está lá em Atos, capítulo 15, versículo de número 28. Quem não tem a revista, procure na Bíblia. Atos, capítulo 15, verso 28, que diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não nos impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias. A verdade prática diz o seguinte: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então hoje, irmãos, trabalharemos a Assembleia de Jerusalém. Bem colocado isso aqui. O que é assembleia? Assembleia é reunião. O nome assembleia significa reunião. Nós partilhamos aqui essa manhã de uma reunião, de uma assembleia. Para que aconteceu ou por que aconteceu esta assembleia em Jerusalém nesse período, irmãos? Para combater heresias levantadas por judaizantes que queriam tirar o povo de Deus da verdadeira doutrina, da verdadeira ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia, irmãos? Ortodoxia é o caminho certo, é a ortodoxia que faz com que nós estejamos aqui esta manhã, é o caminho certo em que se deve andar, debaixo da doutrina e do rudimento da palavra de Deus. Isto é uma boa ortodoxia. E os judaizantes queriam permear a mente dos discípulos, a mente dos convertidos, de que esses precisavam se circuncidar, porque se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ter a vida eterna. E aí há essa reunião dos discípulos e dos apóstolos em Jerusalém para desmistificar essa ideia dos judaizantes, de que somente seguindo a lei de Moisés que você pode ser salvo. Uma vez, irmãos, que você creu em Cristo, não é que você vai ser, você está salvo. Você creu em Cristo, não é que é futuro, você vai ser, você já é salvo para a glória de Deus. O pastor falava aqui na sexta-feira acerca de salvação e ele citou isso aqui. Irmão, se você não comunga de salvação, e se você não acredita que você é salvo, comece a repensar o seu cristianismo. Você não pode imaginar que você vai ser salvo ou que você não está salvo, não. Se você é um crente e creu em Cristo, você é salvo para a glória de Deus. Bom, bem colocado isso aqui. Então trabalharemos hoje essa questão da Assembleia em Jerusalém. O texto principal está lá em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao versículo de número 32. O texto diz, vamos ler todos juntos? Atos 15, do 22 ao 32. Vamos lá? Na ponta da agulha? 1, 2, 3. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns de vós que saíram dentre nós perturbam-nos com as suas palavras e transtornam a nossa alma. Não lhes dei nós dado mandamento.
pareceu-me bem, reunidos concordadamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram essa carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então tem duas coisas, irmãos, que caem aqui quando nós lemos esse texto. A primeira, o legalismo. O legalismo é algo terrível, irmãos. Nós colocarmos um jugo sobre as costas dos nossos irmãos, aquele que a Bíblia nunca pôs, aquele que a Bíblia nunca colocou. Na verdade é o contrário, Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não é verdade? Então, muitas vezes as pessoas estão cansadas dentro da comunidade evangélica, estão cansadas dentro da igreja, pelo fardo enorme que devem carregar. E se não fizerem a campanha do sal, e se não fizerem a campanha da rosa, e se não fizerem a campanha do óleo, e se não derem a oferta, e se não derem o dízimo, provavelmente essas pessoas estão com dificuldade de chegarem ao céu. Isso, irmãos, na verdade, são falácias de seres humanos que querem colocar cargas que nem mesmo Deus coloca sobre as nossas costas. Nem mesmo Deus faz isso conosco. Mas, infelizmente, tem pessoas, tem igrejas, tem pastores que estão colocando uma carga tão pesada nas costas dos irmãos que o evangelho já não se tornou mais prazeroso para esses. Se tornou um enfado. Aí eu vou porque eu sou obrigado a ir. Aí eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu partilho porque eu sou obrigado a partilhar. Não, irmãos, nós não fazemos nada aqui por obrigação. Nós fazemos aqui por amor, e amor a Jesus Cristo, porque Ele nos salvou. O que Ele fez por nós? Ele nos comprou com precioso sangue e nos dirigiu aos céus de glória. Nós não estamos destinados ao inferno, por quê? Porque Jesus pagou o preço em nosso lugar, e por amor a Ele nós fazemos a sua obra. Vocês entendem essa situação? Então o que estava acontecendo aqui? Os judaizantes, provavelmente, irmãos, aqui esses judaizantes, eram alguns da seita dos fariseus que se converteram a Jesus, mas ainda estavam com legalismo implantado dentro do coração. É tipo assim, eu saí do catolicismo, um exemplo, mas eu continuo crendo que se eu não me confessar, eu não vou ser salvo. Eu saí, por exemplo, do ubandismo, mas eu continuo acreditando que se eu não fizer sacrifícios, Deus não vai me aceitar. Lembra que nós trabalhamos aqui pela manhã? Deus não te aceita pelos seus sacrifícios, porque os seus sacrifícios não passam de trapos de imundícia, mas pelo sacrifício precioso de Jesus, único e suficiente naquela cruz. Isso é glorioso, irmãos, porque nada depende de nós, tudo depende de Deus. Essa frase eu coloco no meu coração e aguardo de toda a minha alma. Verdadeiramente nada depende de nós, tudo depende de Deus. Isso posto, Robério, não é o que nós fazemos que agrada a Deus, é o que Jesus fez naquela cruz que agradou a Deus, e por causa do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida, nós somos mais que vencedores e podemos louvar e glorificar ao nome santo do Senhor. É coisa gloriosa. E os judaizantes estavam falando o seguinte: se vocês não seguirem a lei de Moisés e não se circuncidarem, vocês não podem alcançar a salvação eterna. O que é a circuncisão, irmãos? O povo de Israel é um povo distinto, um povo único. E a marca que esse povo tinha na antiga aliança, no Antigo Testamento, era a circuncisão. Isso particularmente para os homens, né? Era uma cirurgia que era feita, e esses homens, eles tinham a parte do prepúcio ali do pênis removida, e ali eles eram distintos de todas as outras nações. Isso acontecia quando a criança tinha 8 dias de idade. Então, com 8 dias de idade, era removido o prepúcio, ali da parte íntima daquela criança homem, e essa criança ficava distinta de todas as outras crianças das outras nações. Então a circuncisão era algo particular do povo de Israel. Isso foi uma ordenança que Deus deu a Abraão. Abraão provavelmente foi o primeiro a se circuncidar.
Isso posto, aquela marca que aquele povo tinha da circuncisão mostrava que aquele povo era o povo de Deus, era o povo eleito, era o povo escolhido. Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, não há por que ter mais circuncisão, porque a nossa marca já não está mais na carne, a nossa marca está no Espírito. Onde está a nossa circuncisão? O penhor, que penhor? O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Este penhor, o Espírito Santo, é milhões de vezes, infinitamente mais do que qualquer marca física que você possa carregar. Então, se eu disser para vocês, eu sou crente porque eu ando de terno e gravata, e isso me faz um cristão porque ando com uma Bíblia debaixo do braço, é mentira. Nenhuma marca estereótipa, nenhuma marca exterior, nenhuma marca visível pode te caracterizar como um crente cheio do poder de Deus ou salvo na presença do Senhor. O que te caracteriza como um crente cheio de Deus e salvo na presença do Senhor é o Espírito Santo que habita dentro de você, vaso. Nós somos um vaso de barro e dentro de nós há um precioso ouro, um tesouro que não tem como ser medido, não tem como ser mensurado. Então qual que é a nossa circuncisão? A nossa circuncisão não é na carne, a nossa circuncisão é espiritual, é o Espírito Santo que há dentro de nós. Bem posto isso aqui? Ficou bem claro a mente dos irmãos essa colocação? Vamos portanto para a introdução, vamos lá? Como essa lição, irmãos, terminamos mais um trimestre que estudamos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui vemos como a igreja agiu para resolver seus conflitos da natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios deveriam guardar a lei, especialmente o ato de circuncisar. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão e à questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes precisavam se reunir em Jerusalém para buscar uma solução para esse problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele mesmo momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Como o Espírito Santo, como Deus conseguiu trabalhar naquela reunião, como Deus conseguiu trabalhar naquele concílio, como Deus conseguiu trabalhar naquela assembleia para que a boa doutrina pudesse existir e a boa doutrina pudesse caminhar. Irmãos, que fique bem claro a mente dos irmãos, sem boa doutrina, sem boa teologia, quanto mais prega, pior fica. Sem boa doutrina e sem boa teologia, quanto mais se prega, pior fica. Mas com boa doutrina e com boa teologia, quanto mais se prega, mais as almas se convertem para a glória de Deus. Vocês conseguem compreender? Porque tem pessoas que pregam e pregam bonito. Mas irmãos, não tem doutrina, não tem ortodoxia e não tem fidelidade às escrituras. Então o que acontece? É the king, the off, the band, the pest. Essa bagunça completa, é um cuspindo na cara do outro, dizendo que aquilo é poder do Espírito Santo, é outros trepando no poste da igreja e falando que aquilo é poder espiritual, é outro pegando o púlpito, levantando o púlpito que nem um doido, saindo correndo no meio da igreja. Irmãos, isso não é obra do Espírito Santo. Não é obra do Espírito Santo. Não é, isso é obra carnal. Isso não é obra do Espírito Santo. Mas quando nós temos uma boa doutrina, uma ortodoxia fixada na palavra, irmãos, quando prega, as almas se convertem aos montões, o nome do Senhor é glorificado, o reino de Jesus avança e nós estamos aqui para a glória de Deus. Suposto, vamos falar agora sobre a questão doutrinária, é o tópico de número 1, vamos lá. A questão doutrinária, falaremos sobre o relato missionário. A questão doutrinária, irmãos, que se tornou objeto da discussão do Concílio de Jerusalém foi abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia sido realizada. Nesse relatório, os missionários narravam o quanto Deus havia feito entre os gentios e como esses aceitaram a fé. O relatório deixa claro, irmãos, e implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei, como a circuncisão ou alguma coisa que fosse posta por eles. Tanto Paulo quanto Barnabé, irmãos, quando voltaram da primeira viagem missionária, manifestaram os milagres extraordinários que Deus fizera nos gentios, como um sinal de uma aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era suficiente para a salvação, porque a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente pela graça e a misericórdia do Senhor. Então o que acontece? Vamos para histórico. Eu gosto muito de histórico.
Paulo e Barnabé partem para a primeira viagem missionária. Eles chegam nas regiões baixas da Galácia. Então eles pregam em Icônio, em Listra, em Derbe, eles chegam em Antioquia, eles chegam em todas, Antioquia aqui, irmãos, é a Antioquia da Psídia, tá bom? Que faz parte das partes baixas da Galácia do Sul. E ali eles pregam, e ali eles ensinam, as almas se convertem, os gentios, ouvindo a palavra de Deus, abrem o coração, e mais do que isso, o Espírito Santo desce sobre os gentios, e esses são batizados pelo Espírito Santo, são batizados com poder e com fogo pelo Espírito Santo, são batizados com glória pelo Espírito Santo. Quando eles voltam com essas informações para a igreja mãe, a igreja de Antioquia, que é a igreja enviadora, Paulo diz, nós foi coisas extraordinárias, implantamos igrejas nas partes baixas da galáxia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, foi extraordinário o que Deus fez, as almas estão se convertendo aos montões, é coisa linda, é coisa extraordinária. Só que quando eles chegam em Antioquia, eles encontram o quê? Eles encontram os judaizantes. E o que os judaizantes estavam fazendo? Estavam falando, a conversão dos gentios não é uma conversão verdadeira. Aí a pergunta que fica é, por que não é uma conversão verdadeira? Porque eles não estão se circuncidando, eles não estão seguindo a lei de Moisés, são os legalistas. Tem legalista nos nossos dias ou não tem? Que tem muito, irmãos. Porque se você não usar o terno da Dourinhos, provavelmente a sua salvação está bem comprometida. Irmãos, antigamente, se um jovem, uma criança tivesse uma bola dentro de casa, aquilo dali era motivo suficiente para esse jovem ser excomungado da presença de Deus, da casa do Senhor. Se tivesse uma televisão, irmãos, um televisor dentro de casa, eles diziam que a antena da televisão era a cabeça, era o chifre do diabo, a tomada lá onde coloca na tomada, o cabo da tomada, era o rabo do Satanás. Irmãos, quantas pessoas não morreram espiritualmente por causa do legalismo? Se você não fizer, você não pode, se você não for, você não vai, você não pode usar brinco, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Meus irmãos, é uma loucura. Eu sou completamente a favor de usos e costumes, irmãos. Só que os usos e costumes não podem estar acima das Sagradas Escrituras de maneira alguma. A minha gravata não pode falar mais alto do que as letras escritas nesse sagrado livro. Não podem. A minha barbinha bem feita não pode falar mais alto do que a letra que tem nisso aqui. A saia da irmã arrastando no chão não pode falar mais alto do que a conduta dela como uma crente cheia do Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês, a nossa circuncisão ela não é visível, ela não está aos nossos olhos. A nossa circuncisão é o penhor do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Suposto, eles precisavam então fazer uma reunião, mas essa reunião aconteceria onde? Essa reunião poderia acontecer em Antioquia? Sim, poderia acontecer em Antioquia, mas eles optaram em subir para Jerusalém. A igreja mãe era a igreja de Jerusalém, a igreja sede, se assim eu posso dizer, da época, era a igreja de Jerusalém. Ainda que a igreja de Antioquia fosse mais importante com relação ao envio dos missionários, e fosse uma igreja com maior número de membros, a igreja mãe continuava sendo a igreja de Jerusalém. Por quê? Pergunte-me por quê? Por quê? Porque lá estavam os apóstolos, a saber, Pedro, Tiago e João. Irmãos, a mentoria aqui de Tiago não é o Tiago apóstolo, não é o Tiago discípulo de Jesus, não é o Tiago irmão de João, não é o Tiago pescador do Mar da Galileia, porque o Tiago, irmão de João, o Tiago discípulo, já havia sido morto no capítulo de número 12 de Atos. Lembra que Herodes manda decapitar, manda matar Tiago ao fio da espada? Ele prende Pedro, tem até como trocadilho da palavra, que se você não conseguir falar dele, prende Pedro, ele prende Pedro e manda matar Tiago ao fio da espada. Esse Tiago aqui de Atos capítulo 15, que era o líder da igreja de Jerusalém, é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Aquele mesmo Tiago que outrora não cria que Jesus era o Messias. Mas o que fez esse Tiago acreditar que Jesus era o Messias? Um fato extraordinário, imensurável, o ponto mais alto de toda a história da humanidade. Qual que é esse ponto? A ressurreição física de Jesus. Quando Jesus ressuscita, irmãos, Ele convence a todos de uma vez por todas que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai.
A ressurreição é o fato mais importante de toda a cristandade, de todo o cristianismo. Isso posto, temos o relato dos missionários. Agora o ponto de número 2 falará sobre o legalismo judaizante. Então vamos trabalhar agora o ponto de número 2, Rafael, por gentileza. Lucas mostra, irmãos, que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam sido enviados para Jerusalém de Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios à igreja, sem que estes antes cumprissem as leis de Moisés. Houve, portanto, um confronto entre os grupos judaizantes missionários e Paulo e Barnabé. A questão tornou-se com grandes proporções, correndo o risco de até mesmo dividir a igreja de Antioquia, o que exigia, irmãos, uma rápida resposta da liderança que ali estava. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter essa questão à igreja de Jerusalém, que era a igreja-mãe, como eu já falei para vocês, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então temos duas pessoas aqui de suma importância nesse contexto. O primeiro é Paulo e o segundo é Barnabé. Repare, irmãos, que Paulo foi chamado para o apostolado com relação aos gentios. E quando eu entendo, irmãos, que Paulo é o 12º apóstolo, eu não estou querendo tirar ali a menção de Matatias ou de Matias, tá, irmãos? Matias foi escolhido num sorteio para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o traidor. Só que o 12º apóstolo nunca foi Matias. O 12º apóstolo é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, porque ele diz, eu vi o Senhor ressurreto, e realmente ele viu o Senhor ressurreto no caminho de Damasco. Eu aprendi do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo. E o meu apostolado não é para com os judeus, como é o apostolado de Pedro. O meu apostolado é para com os gentios, os estranhos. Por isso que Deus leva Paulo para todas as regiões conhecidas do mundo da época. Alguns dizem que Deus capacita os escolhidos. Eu creio que Deus capacita sim os escolhidos, mas Deus também usa os capacitados. Usa ou não usa? Paulo era um erudito. Paulo falava provavelmente 4 a 5 idiomas. Criado aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Neto do grande rabino Hilel, um dos maiores mestres de Israel de todos os tempos, de escolas extraordinárias judaicas. Isso posto, irmãos, Paulo era um homem que permeava e caminhava entre o conhecimento e o saber humano. Ele trilhava entre os corredores do conhecimento, e partilhando dessa informação, Deus usa esse homem com seu vasto conhecimento para chegar em todas as cidades conhecidas do mundo na época. E Paulo só se locomove para as cidades mais importantes do mundo, porque ele chega, sai de Antioquia, ele vai para Icônio, Listra e Derbe, pega em todas as partes do fundo da Galácia na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele vai para Filipos, que era uma cidade extremamente importante na época. Depois ele vai para Tessalônica, ele se para em Bereia. Irmãos, só cidades estratégicas, só cidades importantes. Por quê? Porque Paulo falava grego e falava muito bem. Depois ele vai para Corinto, depois ele vai para Éfeso, depois ele vai para Atenas, capital intelectual do mundo. Ali ele discute com os epicureus, ele discute com os estoicos, ele fala sobre o Deus desconhecido. Irmãos, Deus usa os capacitados também. Deus usa. Ah, para que estudar tanto? Para que se desgastar tanto de ler? Exatamente para isso, para que Deus possa me usar. Mas Deus não pode usar uma pessoa leiga? Claro que Ele pode. Mas isso não descredibiliza e não descaracteriza uma pessoa que se esforça muito para estudar. Porque repare só, irmãos, infelizmente, até os dias de hoje, antigamente era pior. Antigamente era bem pior. As pessoas que estudavam muito eram mal vistas. Ah, isso daí já perdeu a fé. Isso aí está só na letra. Não tem mais Espírito Santo na vida dessa pessoa. Não era assim, irmãos? Eu acho o contrário, irmãos. Quanto mais conhecimento, mais graça, mais poder. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu quero conhecer, mais a graça de Deus está sobre a minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. É isso ou não é? E aí Deus usa Paulo e Barnabé para quê? Para discutir com os judaizantes. Porque Pedro não teve coragem de fazer isso. Porque Tiago não teve coragem de fazer isso. Porque os outros apóstolos não tiveram coragem de fazer isso. Agora Paulo olha para aquelas circunstâncias, para aquela situação e diz: vocês estão errados.
A salvação não é por méritos humanos nem por obras. A salvação é graça e graça imerecida, é favor imerecido. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz no capítulo de número 2, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, não depende de nós, depende de Deus. É por graça, nada além de graça, e somente pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É coisa linda isso aqui. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pelo que Deus fez por mim. E hoje de manhã eu pequei, meu Senhor, eu não fui ao culto, não fui para a escola bíblica dominical, eu estou perdido. Não, de maneira alguma. De forma, eu perdi o culto de Santa Ceia, meu Deus, eu estou perdido. Não. Se dependesse do culto de Santa Ceia para você ser salvo, você estava mais perdido ainda, irmão. Porque às vezes ele vem para o culto de Santa Ceia mastigando chiclete, sem comungar, sem orar. Passa a semana toda pecando, fazendo o que não presta, depois pega do pão, toma do cálice e não está nem aí. Se dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Mas levante a mão para o céu e glorifique, porque é por graça, nada além de graça, e somente graça. É graça. Se nós entendêssemos o que é a graça, nós ficaríamos bem mais felizes. Então fechamos aqui a parte número 1, a questão doutrinária. Doutrina boa, teologia boa, tem pregação boa. Se não tiver doutrina boa e não tiver ortodoxia boa, a pregação não presta, joga fora, é lixo, é lixo. Então fechamos essa primeira parte, os irmãos entenderam a primeira parte? Amém? Deu para compreender? Na hora das perguntas e respostas os irmãos vão saber responder? Glória a Deus. Vamos para a parte número 2, o debate doutrinário. Uma questão crucial foi o debate doutrinário. A questão gentílica, irmão, chegou a Jerusalém para ser tratada pelos discípulos. Contudo, judaizantes que ali estavam, se encontravam deixando claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não está se tratando da forma certa, da forma subjetiva. A questão deveria ser tratada de uma forma mais objetiva, e o caso exigia isso. A experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de exemplo e de parâmetro. Pedro então invoca com a experiência pentecostal e gentílica como prova que Deus aceitou os gentios, porque ele diz, e Deus, que conhece os corações, lhes deu entendimento, dando também a eles o quê? O Espírito Santo, assim também como deu a nós. Vamos lá, irmãos, que argumento que Pedro traz para que os homens ali, os judaizantes, pudessem entender que a salvação não depende de circuncisão ou do seguir a lei de Moisés. Qual que é o argumento que Pedro traz? É o argumento do penhor do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Cá entre nós, o ímpio pode ser batizado com o Espírito Santo? Não. O ímpio é cheio do poder espiritual? Não. O ímpio é cheio do Espírito Santo? Não. Quem é cheio do Espírito Santo? Um crente lavado, remido e comprado pelo sangue precioso de Jesus. Somente esses. Se os gentios estavam recebendo o Espírito Santo, logo eu concluo que o quê? Que eles já eram salvos. É ou não é? É um bom argumento ou não é? A conclusão de que os gentios eram salvos é que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eu só posso receber o Espírito Santo se eu for um salvo. Logo, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou um salvo em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então esse argumento de Pedro é um argumento plausível, é um argumento confiável e é um argumento fiel. Olha o que ele diz, Deus aceitou eles. Por que aceitou eles? Porque eles já receberam o Espírito Santo. Agora, para que se circuncidar? Se a coisa mais importante já aconteceu. Para que tanto legalismo? Se a coisa mais extraordinária já aconteceu. É ou não é, meus irmãos? Dessa forma. Agora vamos falar sobre o segundo aspecto. A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos ali presentes. Pedro esperava que seu argumento seja aceito da mesma forma que foi aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado sobre a salvação dos gentios lá em Cesareia. Convém lembrar que o mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de debater com os crentes da Galácia,
Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável, que todos, portanto, tinham consciência de que haviam o recebido. Aqui nós estamos partilhando da mesma informação que trabalhamos agora, de que se receberam o Espírito Santo são salvos, e se já são salvos, não precisam se circuncidar e nem seguir a lei de Moisés. Bem posto aqui? Elton, você está querendo dizer aqui que agora eu posso fazer o que eu quiser, porque já que eu sou salvo eu posso fazer o que eu quiser? Não. Se isso passa pela sua cabeça, irmãos, você ainda não entendeu o Evangelho e a liberdade que você tem como cristão. Você é livre, mas não é livre para pecar. É a grande diferença de um salvo e não salvo. O não salvo, ele é livre para pecar, porque ele não sabe fazer outra coisa além de pecar, além de desagradar a Deus. Agora um salvo, ele tem o poder suficiente, o livre-arbítrio, para vencer as tentações, para vencer o pecado e para dizer não às coisas difíceis que a vida pode trazer à vida dele. Bem colocado isso aqui, irmãos? Bem posto isso aqui? Então, quando você é salvo, você tem liberdade suficiente para dizer não. Isso eu não toco, isso eu não vejo, isso eu não falo, isso eu não como, e enfim, todas essas coisas. Bem posto? Elton, mas eu vou falar para você uma coisa. O que? Diga. Eu creio que eu sou salvo, mas ainda assim eu acho que eu preciso fazer alguma coisinha a mais para que minha salvação fique um pouquinho melhor. Não, irmãos. Você não tem como melhorar a sua salvação. Quem te salvou? Está muito fraco. Tem certeza? Quem te salvou? Jesus erra? Jesus volta atrás? Jesus pode salvar e a pessoa depois perder? Não. Se você foi salvo pelos seus próprios méritos, você pode se perder. Agora, se Jesus te salvou, irmãos, a vida eterna está garantida, porque Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não nasceram segundo a carne, mas nasceram segundo o Espírito, porque as obras do Espírito são perversão, são maldade, são malignidades, mas as obras da carne, irmãos, não podem ir contra a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 3. O fundamento profético da fé gentílica. Se o primeiro argumento é o argumento do batismo com o Espírito Santo, o segundo argumento é a profecia, lá de Joel capítulo 2. Vamos ler? Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar, irmãos, sua defesa na aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Olha o que ele diz: e com isto concordaram as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma invenção sem respaldo nas escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também faziam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto da sua graça, e como nada mais precisava ser acrescentado. Primeiro argumento é o argumento do batismo com o Espírito Santo. Se eu sou crente, logo tenho o Espírito Santo, uma vez por todas não preciso me circuncidar nem seguir a lei de Moisés. O segundo argumento é a profecia que foi falada lá no passado, lá no Antigo Testamento. E qual que é essa profecia? Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos e visões. Qual que é essa promessa? Essa promessa é só para os gentios, é só para os judeus? Não, essa promessa é para homem, essa promessa é para mulher, essa promessa é para pequeno, essa promessa é para grande, essa promessa é para criança, essa promessa é para adulto, essa promessa é para todos. Todos quantos aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a razão da nossa vida. Para gentios, para judeus, para todos. Afinal de contas, o que é a igreja? A igreja é a unidade da fé. Gentios e judeus comungam do mesmo Salvador. Como um judeu pode ser salvo? Observando o Messias, observando o Salvador, crendo em Jesus. Como um judeu pode ser salvo? Da mesma forma, observando o Messias, observando o Salvador e crendo na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, não há salvação, viu, Bruna? Não há salvação fora de Jesus. É impossível. Mas os gentios têm a promessa. Promessa do quê?
Porque tem muitas pessoas que caracterizam-se por essa doutrina e por esses ensinos, irmãos. Isso é um ensino errôneo. Ah não, o povo judeu é um povo escolhido. Eles vão ser vistos por Deus no grande dia. E visto pelo quê? Visto para ser jogado no inferno. Se não crerem em Cristo, se não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vão perecer no inferno. Vão perecer no inferno. Ah, mas a salvação é só para aqueles que ficarem durante a grande tribulação, irmãos. Que injustiça, não? Quantos rabinos hoje cospem no nome de Jesus? Quantos? Eles vão morrer, vão para o céu? Esquece esse negócio, irmãos. Aliancismo para mim é uma perdição escriturística. Eu estou falando de coração, para mim aliancismo é uma perdição escriturística. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel até Jesus. Cristo veio, é a consumação de todas as coisas. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são os gentios e os judeus que creem em Cristo. Se eu criei em Cristo como meu Salvador, eu sou salvo para a glória de Deus. Afinal de contas, quem Abraão creu para ser salvo? No Messias que havia de vir. Porque foi profetizado lá na queda do homem, lá no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque da semente da mulher nascerá um que fará o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Eles criam nesse Salvador que viria para esmagar a cabeça da serpente. Para quem que Abraão olhou? Abraão olhou para o Messias que viria. Para quem Isaac olhou? Isaac olhou para o Messias que viria. Para quem Jó olhou? O meu Redentor. Quem é o Redentor, irmãos? O Redentor é Jesus. O meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Para quem que os profetas olharam? Para o Messias que viria. Para quem que os pais da igreja olharam? Para o Messias que viriam. Para quem os apóstolos olharam? Para o Messias que veio. E para quem nós olhamos? Para o Messias que voltará com poder e grande glória entre as nuvens dos céus, para buscar a igreja lavada, remida e comprada no sangue de Jesus. Então tira tudo isso aí que você pensa. Salvação não depende de nós, depende de Deus. Deus pode salvar um macumbeiro, pode salvar o feiticeiro, pode salvar quem Ele quiser. Mas não está na igreja, irmãos, pode estar no leito de hospital. Foi feito o apelo, ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele está no céu como eu e você também estaremos. É isso. Mas tem pessoas que acreditam que os judeus vão ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Para quê? Os judeus creram em Cristo ou não creram? Creram. Pedro era o quê? Judeu. Paulo era o quê? Judeu. Tiago era o quê? Judeu. Os irmãos, os apóstolos eram o quê? Judeus. Quem foram os primeiros crentes? Os judeus. Tem judeu hoje que crê em Jesus? Tem. Os judeus messiânicos que acreditam que Jesus é o Salvador. Esse tem a vida eterna? Tem a vida eterna. Garantida a vida eterna. Agora, se não crê em Jesus, irmão, sinto muito. Outra coisa, ignorância. Ignorância não é respaldo para a salvação. Repita comigo, ignorância não é respaldo para a salvação. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Sinto muito. O inferno te aguarda. Eu nunca ouvi falar da cruz. Sinto muito. O inferno te aguarda. Elton, isso aí é muito radical, isso é bíblico. A Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo de número 11, que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. E os que pela lei pecam, pela lei serão julgados. Portanto, não é aquele que julga ou aquele que peca. Portanto, todos são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gentios e judeus, todos são um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a ignorância fosse um prato bom para a pessoa ser salva, eu não conheci, ninguém pregava. Pregar para quê? Deixa todo mundo sem saber. Já que se você não souber, você vai para o céu, está tudo bem. É só não pregar, mas essa é a ordem de Jesus? Qual que é a ordem de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. É assim ou não é? Ignorância não é prato para salvação. Por isso que eu sou privilegiado. Você viu quanto que você é privilegiado? Quantos vão nascer, vão viver e vão morrer sem nunca ouvirem do evangelho, sem nunca ouvir falar de Jesus?
Mas olha você aqui ouvindo a mensagem da graça, ouvindo a mensagem do Evangelho e sendo salvo por Jesus todos os dias. Bem colocado o tópico 2, a decisão, o tópico 2 que fala acerca do debate doutrinário. Ficou alguma dúvida sobre o debate doutrinário? Nenhuma? Vamos para o tópico 3, a decisão da Assembleia. Então, depois que eles fizeram a reunião, depois que eles partilharam dessas informações sobre circuncisão, sobre seguir a lei de Moisés, sobre não seguir, o que da lei de Moisés eles deveriam seguir? É isso que nós vamos aprender agora. O Espírito na Assembleia. É digno de nota, irmãos, que o papel atribuído pelo Espírito Santo na tomada de decisões da igreja é prioritário. Porque é o que o texto diz, irmãos, em Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Diego, não é a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós estamos debaixo da tutela do Espírito Santo. Nós não fazemos as coisas da nossa cabeça não, irmãos. Nós fazemos as coisas porque somos direcionados pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ninguém que é crente de verdade faz as coisas com seu bel prazer, com sua boa vontade, não. Você é escravo de Cristo, você é servo de Cristo, você faz aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Por isso que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas um ser visto como... Não era apenas visto como uma doutrina da igreja, mas uma pessoa que tinha participação plena e ativa na igreja. Esse paralelo está lá em Atos 5,32, onde também se destaca a participação afetiva do Espírito Santo. E a nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, irmãos, aqui já quebra um dos paradigmas das testemunhas de Jeová, né? Se tem algum TJ me escutando, já preste bem atenção nisso aqui. Aqui está manifesto que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque, irmãos, cá entre nós, um ser que eles denominam, né, dizem ser apenas uma força ativa, não tem a capacidade de tomada de decisões. Quem é que pode tomar decisões, irmãos? Uma pessoa. Por que é uma pessoa? Porque uma pessoa tem personalidade. A palavra pessoa vem da palavra latina persona. A palavra persona significa uma pessoa que tem capacidade intelectual suficiente para tomadas de decisões. Eu sou uma pessoa porque eu tenho capacidade intelectual suficiente para tomar decisões. Por que um cachorro não é uma pessoa? Um gato não é uma pessoa? Porque eles não têm capacidades suficientes intelectuais para tomada de decisões. Isso posto, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, a saber, a segunda pessoa da Santíssima, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Pai, que é uma pessoa, o Filho, que é uma pessoa, e o Espírito Santo, que é uma pessoa. Então tem aqui, portanto, a obediência à voz do Espírito Santo, certo? E logo em seguida nós vemos também a participação efetiva do Espírito Santo na mente e nos corações dos irmãos. O Lucas também vai ajudar aí, tá bom, Lucas? Deus abençoe. A orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos, irmãos, capítulo 15, versículo 28, não nos diz com o que era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas diz que Judas e Silas eram profetas. Agora aqui tem uma dúvida entre nós. Irmãos, profetas que profetizam da além das Escrituras, ou profetas que profetizam pelas Escrituras? Pelas Escrituras. Eu não enxergo, irmãos, uma profecia bíblica no Novo Testamento que não esteja embasada na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eu não vejo uma profecia. Todas as profecias do Novo Testamento estão embasadas em profecias verotestamentárias, profecias do Antigo Testamento, profecias das coisas que Deus falou e cumpriu por meio dos profetas. Isso posto, irmãos, esses profetas aqui, chamados Silas e Judas, eram profetas porque profetizavam o que Deus havia falado no passado. E que eles fizeram parte da comissão que levou a carta da decisão da tomada da Assembleia lá em Jerusalém, e pelo que o Espírito Santo manifestava à igreja por meio dos seus dons. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva, e deve ser também o nosso padrão na igreja de hoje. Ou seja, tudo que nós fazemos, irmã Lúcia, é partilhado
pela profecia. Por isso que Paulo fala que as profecias edificam o corpo de Cristo. Se não houver profecias, a igreja esmurece, a igreja decai, a igreja murcha. Mas que profecia é essa? As Escrituras. É a exposição da Escritura Sagrada. Porque, irmãos, cá entre nós, há uma moça muito bonita na igreja e um jovem muito bonito na igreja, e eu estou profetizando agora, vocês vão casar para a glória de Deus, e vão ter filho. Estão namorando, lógico que vão casar. Ou alguém aqui espera que um jovem novo da igreja namore e não case? Jovem crente que namora para casar. Agora você vai lá e profetiza que eles vão casar. Isso é uma obviedade, irmãos. Está cheio desse profeta na internet. Um monte. Eu vejo aqui um Mateus, numa igreja de 1000 pessoas. Será que não tem pelo menos uns 20 Mateus? Um nome tão popular. Eu vejo aqui um José. Numa igreja de 200 pessoas não tem pelo menos um José. E um José que está passando por dificuldade financeira, meus irmãos. Quem aqui não passa por dificuldade financeira? Eu vejo um irmão aqui que está com dor na perna. Oh, meu Deus. Eu vejo um irmão aqui que está com dor de cabeça, irmãos. Eu tenho dor de cabeça quase todo dia. Isso é profecia, irmãos? É ou não é? Não, besteira. Besteira. Agora, quando eu vejo o nosso irmão Daniel, olhando todos os reinos do mundo que se levantariam 300, 400, 500 anos depois da sua vida, e eu vejo que aquilo bate certinho, irmãos, com as profecias e o tempo e a história conta que bate certinho, aí eu levanto a mão para o céu e digo, isto é profecia, que coisa extraordinária. Eu não sou cessacionista, irmãos. Eu creio que Deus pode levantar um dos meus irmãos aqui para falar coisas extraordinárias, coisas lindas, coisas fantásticas. Eu creio nessas coisas. Mas isso não toma o lugar das Escrituras num culto público de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu fui numa igreja uma vez pregar, e eu fico até triste, irmãos, com isso. Irmãos, eu me acabei para pregar um sermão, 40 minutos de sermão expositivo, sermão de versículo por versículo, tudo certinho, né? Aí o pastor falou para mim o seguinte, você deixa pelo menos você acaba 9 horas, porque a minha esposa tem que fazer um negócio ainda. Tá bom, pastor. Acabei exatamente no horário. Para mim era o quê? Era uma oração, alguma coisa, bênção apostólica, e vamos cada um para sua casa. Irmãos, a irmã pegou o microfone 9 horas, foi até 9h40, entregando profecia. Acabou com todo o sermão que eu preguei. Todo o sermão que eu preguei foi... Por quê? Eu pregava expositivamente, a igreja me dava um glória. A irmã começou a entregar a profecia, foi mistério. Aí tinha irmã rodando, e tinha outra fazendo não sei o quê. Irmãos, isso é incrível. Acontece ou não acontece? Mas é isso que nós queremos. Queremos o profeta famoso, o profeta que fala em línguas, que exclama no microfone, que grita parecendo um doido. É ou não é? Isso é uma realidade, irmãos, infelizmente isso é uma realidade. Infelizmente. Isso posto, vamos para o tópico de número 2 da parte 3. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos, irmãos, capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas, de que Judas e Silas eram profetas, aqui eu já li, né? Já li. Vamos falar sobre o parecer final da Assembleia, para nós encerrarmos. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam obedecer apenas algumas coisas. Pergunte-me quais. Pergunte-me quais. Vamos ver quais? Vamos lá. Primeira, carne sacrificada aos ídolos, vocês não devem comer. O que eu tenho que olhar para a lei de Moisés e seguir hoje? Se você vê uma galinha da macumba lá, né, não coma. Mas se eu orar e estiver com muita fome, ore e coma. Se estiver com muita fome, pode orar e comer, não tem problema nenhum, vai morrer de fome. Agora, se você tem outra coisa para comer, não vai mexer naquilo. Não mexe com aquilo, deixa aquilo lá no cantinho dela. Olha só, coisas sacrificadas aos ídolos, não comam. Não comam o quê? Sangue.
Está lá na lei de Moisés que nós não devemos beber sangue. Está aqui no Novo Testamento, nós não devemos beber sangue. Ah, mas eu amo um sarapatel com bastante sangue. Comece a repensar. Se você não estiver morrendo de fome, eu prefiro uma lasanha. Eu prefiro uma lasanha. Olha aqui outra coisa, carne sufocada. O que é carne sufocada, irmãos? É um animal que foi morto não no abate, mas no sufoco. Ele sofreu para morrer. Ele sofreu para morrer. Mas eu não sei, eu compro a carne no açougue. Como que eu vou saber se a carne foi sufocada ou não foi sufocada? Se você não sabe, irmão, coloque na panela, coloque na brasa, deixe assar, levante a mão para o céu, Senhor, eu abençoo essa comida e muito obrigado por ela, e coma para a glória de Deus. É isso. E por fim, a fornicação. O que é fornicação? Fornicação é sexo ilícito. Estava lá na antiga aliança. Quais são os métodos de sexo ilícito? Primeiro, homossexualismo é um método de sexo ilícito. É um homem com homem, uma mulher com mulher, está errado. A Bíblia diz que é um homem e uma mulher, porque isso é uma união estável, o homem e uma mulher. É heterossexual, hétero porque é diferente. O casamento, irmãos, também ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. É uma mulher e um homem. Não é uma mulher e vários homens ou um homem e várias mulheres. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Bom, isso não é bíblico. Mas Davi, irmãos, esquece esse negócio de Davi. Estava errado. Estava errado. Salomão teve... Esquece Salomão. Estava errado. Estava errado. Mas não foi um homem de Deus, foi, mas estava errado. Por isso nós não devemos olhar para homens, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então isso posto, irmãos, fornicação é casamentos e sexo ilícito. O que também é fornicação? É sexo antes do casamento. É um casalzinho novo de namorados que se deitam, como se nada tivesse acontecendo. Aqui eu também posso colocar a palavra fornicação, que é a palavra porneia, como, por exemplo, também adultério. Adultério também é porneia, também é fornicação. Eu ter sexo fora do casamento. Isso estava na antiga aliança, no Antigo Testamento, e também está no Novo. Então tenho que seguir ou não tenho? Tenho que seguir. E a circuncisão? Não. Eu preciso me circuncidar? Para quê? De jeito nenhum. Mas eu preciso fazer os sacrifícios que a lei de Moisés manda fazer? Preciso matar a galinha lá? Preciso fazer isso? Não, para quê? Se nem eles fazem, nem os judeus fazem mais isso. Não tem templo. Sacrifício só acontecia por causa do templo sagrado de Jerusalém. Não tem mais templo. No ano 70 o templo foi destruído. Não tem mais templo, não tem mesa do altar, não tem propiciatório, não tem arca da aliança. Para quê? Nem eles fazem, e a igreja está com a arca da aliança dentro da igreja. O pastor se veste de rabino e vem para a igreja. Para quê? Isso é sacrificar de novo Jesus. É os judaizantes dentro da igreja, irmãos, isso é perversidade. Irmãos, eu amo os judeus. Eu amo o povo judeu. Eu amo o povo judeu. Abraão era judeu. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Eu amo o povo judeu. Mas não vem me colocar na minha cabeça que judeu vai viver sem Cristo e vai para o céu, que isso aí não cola. Suposto, a decisão final da Assembleia em Jerusalém foi essa. O legalismo deveria ser rejeitado pelos crentes judeus. Não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio dos seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então eu entendo bem assim, segundo Paulo falou, irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é um fato, né? É verdade, irmã Ilhuda? Todas as coisas são lícitas. Eu posso fazer muitas coisas, na verdade eu posso fazer tudo que eu quiser, posso ou não posso? Mas convém? Por exemplo, eu vou deixar bem claro isso aqui, tá? Esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, então não tem problema nenhum em falar isso, não vai para a igreja, canal da igreja, nem nada disso aí. Bebida alcoólica, irmãos. A Bíblia proíbe a bebida alcoólica? Não, em canto nenhum. Jesus bebia vinho, e era vinho de verdade. Não é suquinho de uva, é vinho de verdade.
Ele transformou água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. João Batista não bebia vinho, agora Jesus bebia vinho. Agora a Bíblia nos diz que o extremo, o excesso que faz mal. Mas eu, como um sábio cristão, entendo que todo mundo que começou a beber um golinho tendenciou a ser alcoólatra. Nenhum alcoólatra começou bebendo uma garrafa inteira de velho barreiro. Começou? Não. Ele começou bebendo um golinho. Então, se um abismo chama outro abismo, para que eu vou começar a abismar? Vocês concordam comigo? Não é pecado beber um cálice de vinho, uma cerveja, não é pecado. Mas como um abismo chama outro abismo, logo eu me abstenho, eu não quero, para mim não serve. Por isso que eu não bebo. Quem já ouviu falar de Charles Haddon Spurgeon aqui? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, o pai da Inglaterra do século XIX, um homem de Deus erudito, escreveu todos os comentários do Antigo e do Novo Testamento, uma mente extraordinária, um santo homem de Deus, fumava charuto. Uma vez perguntaram para o Charles Spurgeon, como que você é crente e fuma charuto? Ele falou, eu fumo charuto para a glória de Deus, isso não me incomoda. Isso não modifica a minha vida e não mexe com a minha fé. Mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Aí eu sou fraco, o irmão que bebe é forte. Mas como eu sou fraco, o irmão que bebe tem que entender que por causa da minha fraqueza, ele não deve beber. Porque, irmãos, tem gente que consegue tomar uma tacinha de licor, de vinho, e está tudo bem para ele. É aquilo dali uma vez na semana, se tomar uma vez por mês, está tudo bem para ele. Mas se o irmão que é fraco na fé vê aquilo, meu Deus! O irmão está desviado. Ou pior, se ele pode, eu também posso. Daqui a pouco o irmão que é fraco começa a tomar. Ei, meu irmão, que glória! Então, por causa dos fracos, os fortes não fazem. É ou não é? É mesmo assim que funcionam as coisas. O pastor sabe muito bem disso. O pastor sabe que tem homens aqui que ele pode chegar e conversar tete a tete. Ó, é isso. Você está errado nisso. Porque esse camarada vai ouvir essa coisa, vai colocar na cabeça dele e vai mudar. Agora o pastor sabe que tem outros que tem que falar, meu filhinho, deixa eu falar com você aqui. Tudo bem, eu tem que ter um jeitinho, sabe, para não machucar o irmão. É assim, pastor, não é? Porque tem os mais fortes e tem também os mais fracos. Em todos os aspectos da vida é assim. Então, o que foi orientado lá na igreja de Jerusalém? Só para que nós concordemos aqui. Esses princípios. Bem colocado isso aqui? Seguir a lei de Moisés, guardar sábado. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Guardar sábado está aqui? Está aqui o guardar o sábado? Não. Tem uma igreja aí que obriga os membros dela a guardar o sábado, que se não guardar o sábado não vão para o céu. A salvação deles está no sábado que eles guardam. Misericórdia, anátema, maldição. Se minha salvação estiver no domingo, porque eu venho para a igreja domingo, irmãos, eu estou perdido. Suposto, não tem guarda de sábado, não tem lei de Moisés, não tem circuncisão, não tem absolutamente nada disso. O que é que salva o crente? Crê em Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa para a glória de Deus. Conclusão, vamos concluir e assim eu encerro as minhas palavras. A igreja, irmão, sempre será desafiada a enfrentar os seus problemas. Esses problemas que surgem. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu o conflito da natureza social, provocando uma reclamação dos crentes helenistas, hebreus que falavam a língua grega. Aqui o problema era de natureza doutrinária, uma questão maliciosa ou melindrosa, que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer da liderança sábia e à orientação do Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa, a unidade da igreja foi preservada e Deus foi eternamente glorificado. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas. Tem alguns eruditos que creem que a carta aos Gálatas, ela foi escrita depois do concílio de Jerusalém. A primeira carta que Paulo escreve é a carta aos Gálatas. Não é isso, meu professor? Quando Paulo escreve as cartas aos Gálatas, o concílio de Jerusalém já tinha acontecido.
Por isso que Paulo escreve aos Gálatas dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos ensinou a sair da doutrina certa e voltarem aos rudimentos velhos da velha doutrina? Porque nem a circuncisão e nem a lei pode salvar vocês, a não ser a fé em Jesus Cristo, nosso eterno Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Rafael, pode encerrar em nome de Jesus. Eu vou descer, vamos fazer as perguntas e assim também já chamar os nossos jovens para